Bem, acho que Kishihá... Ah, tá aí, apareceu. Kishihá pode fazer seu acolhimento. Eu já tinha pensado que você não ia conseguir entrar, mas que bom que você conseguiu. A gente não tá te ouvindo. Pessoal, desculpa o atraso, vocês sabem, nessa tecnologia ajuda e não ajuda. Às vezes até mais atrapalha do que ajuda, não é isso? Então, pessoal, posso começar já? Pode, à vontade. Então, gente, hoje eu fiquei com a mística, né? Então, começo dizendo a todos vocês, sejam todas bem-vindas nesse encontro hoje, né? Nesse nosso novo apontamento aqui. E eu escolhi uma música bem rapidinha, mas eu como não sou muito cantora, aí eu prefiro ler, tá bom? É uma música sobre a América Latina. Mas eu começo fazendo um canto de guerra, que as mulheres lá na minha aldeia a gente faz. A gente começa dizendo assim: pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. Pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. É como um mantra, né? Que a gente tem que acreditar sim. Nós temos que acreditar naquilo que nos conta, naquilo que a gente passa, né? Temos que acreditar em tudo que a gente faz. Acreditar nos sinais, nós temos que olhar o que está ao nosso entorno, né? E nas estrelas, porque nós fazemos parte de uma casa comum. Então, eu escolhi essa música sobre a oração a oração latina, lembrando que essa nossa casa comum é maior, né? Estou falando da América Latina, né? Então, eu vou ler para vocês. Essa nova oração é uma canção de vida pelo sangue de ferida no chão, que não cicatriza, nem tampouco deixará de se abrir a rosa em nosso coração. E diga sim a quem nos quer abraçar, mas se for para enganar, diga não. Com as bandeiras das ruas, ninguém pode nos calar. E quem nos ajudará? A não ser a própria gente, pois hoje não se consente esperar. Somente a rosa e o punhal, somente o punhal e a rosa, podemos fazer luz do sol brilhar. E diga sim a quem nos quer acolher, mas se for para nos prender, diga não. Ninguém vai ser torturado com vontade de lutar. E lutar é a nossa missão. Em cada lugar, hoje começa a missão. Bom encontro, menina. E pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas, pelos roteiros. Bom encontro. Boa noite. Obrigada, Kishihá, foi ótimo. E que possamos lutar de mãos dadas todos aqui. E desculpa não ter avisado antes, Vinícius, mas a gente sempre começa o encontro com a acolhida, né? O acolhimento por algum participante do curso. E aí, agora eu vou passar a palavra para você. Hoje, como eu mandei no e-mail para vocês, a gente tem um tema de educação popular, redes de apoio e atenção psicossocial. E Vinícius André Gouveia de Souza, ele é psicólogo e residente em saúde da família e comunidade. E ele vai trazer um pouquinho para a gente dessa atenção psicossocial, tá bom, gente? Espero que vocês aproveitem bastante o encontro e é com você, Vinícius. Obrigada por ter vindo hoje. Obrigado, Ingrid. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma honra poder estar conversando com vocês sobre esse tema. Eu não conhecia esse trabalho, esse curso. Foi apresentado pelo professor, né, o professor Pedro Cruz. Eu achei muito interessante. Estou muito curioso em entender também quem são vocês, quem são as pessoas que participam. E o que eu pensei para a gente conversar hoje eu vou apresentar um pouquinho qual é a minha experiência, qual é a minha vivência dentro desse tema, um pouquinho de quais são as problemáticas que eu tenho me deparado, os desafios, e aí passar a fala para vocês, ouvir um pouquinho de vocês para a gente poder
dialogar, tentar entender, porque o que eu entendi da construção do curso é que muitos dos temas são trazidos a partir de vocês, né? Das demandas que vocês têm. Então, eu estou muito mais aqui para ouvir quais são essas demandas e a gente tentar construir juntos visões a partir dessas problemáticas que vocês observam, desses desafios, e a gente poder conversar a respeito. Pode ser? Eu não vou pedir, geralmente eu aposto que os convidados pedem para o pessoal abrir as câmeras para interagir, para ver os rostinhos, né? Eu não vou pedir porque eu também sou essa pessoa que deixa a câmera fechada. Mas se quiserem abrir, tudo bem. Se não abrirem, tranquilo também. Na minha cabeça está todo mundo concordando e sorrindo para mim. Então, eu vou apresentar um pouquinho quem eu sou. Eu sou daqui, né, de João Pessoa, da Paraíba. Me formei aqui na UFPB, em psicologia. E durante essa formação, eu trabalhei todo esse tempo com educação popular dentro da comunidade. Eu fazia parte do PEPASSE, é um projeto de extensão, né? Projeto de Educação Popular e Atenção à Saúde da Família. Nesse projeto, a gente fazia parte não só psicólogos, mas, enfim, diversos outros profissionais da saúde que também estavam em formação, e a gente sempre trabalhava com uma comunidade, a comunidade Santa Bárbara, que fica aqui em João Pessoa. Então, eu me formei enquanto profissional vendo uma psicologia muito diferente da que é passada, né? Da que a gente conhece. Daquela psicologia clínica numa salinha fechada, um divã. Essa psicologia que a gente conhece, né? Bem freudiana, bem tradicional. Eu fui apresentado a uma coisa muito mais nossa, muito mais brasileira, que foi essa produção de saúde, essa tentativa de se produzir saúde de forma coletiva. E por ser apresentado à educação popular tão cedo, ficou muito firme em mim essa concepção de que conhecimento todos nós temos. Ele só parte de lugares diferentes, né? São mundos diferentes se apresentando e se conhecendo e se pronunciando. Cada um aqui vem de um mundo diferente, de um universo diferente, e tem muito a ensinar, como também aprender. E é justamente por isso que nessa aula eu não vou ficar 2 horas falando, jamais. Eu quero muito mais ouvir também. E o que eu soube também é que tem gente de vários lugares diferentes, né, do Brasil, então fantástico, porque a gente vai ter vivências bem diferentes também para a gente falar a respeito. Então, partindo disso, né, de qual é a minha construção enquanto psicólogo, qual é a minha formação, de onde eu parto, eu acabei entrando na residência de saúde da família e comunidade, porque para mim casava muito com as ideias que eu tinha. Maravilha, saúde coletiva, promoção da saúde, atenção primária, trabalhar junto com outros profissionais, trabalhar junto com a comunidade. Perfeito, no papel, lindo. Mas quais são os desafios que a gente tem enfrentado? Não só eu, mas nós como profissionais de saúde ou nós como integrantes de uma comunidade temos enfrentado para promover saúde. A primeira coisa que eu tenho, assim, degladiado desde o início, que eu tenho visto como um grande desafio, é essa visão que se tem do profissional. Que situação que eu observo enquanto profissional, a partir desse tema que a gente está? A aula hoje é sobre apoio social, redes solidárias, né? Sobre atenção psicossocial. O primeiro desafio que eu vejo é de se esperar que o profissional vá dar conta de tudo. Ou que o profissional tenha a resposta para todas as questões. Do mesmo jeito que a gente não tem a visão bem centrada no médico, né? Aquela visão de que o médico vai resolver tudo. Todo usuário que chega no acolhimento, pelo menos é assim lá na minha unidade, eu não sei como é no trabalho de vocês. Todo profissional, todo usuário que chega lá, ele quer se consultar com o médico. Se a gente sugerir conversar com a enfermeira, eles não gostam, não.
Eles não querem, não. Eles sentem aquela confiança, né? No profissional médico. É da mesma forma quando a gente fala de saúde mental, de atenção psicossocial com o psicólogo. Se acredita que esse profissional de saúde detém poderes, detém um conhecimento para além do conhecimento dos outros. E aí se espera também que ele reproduza a atuação dele na atenção primária da mesma forma que o médico. Que eu vou ter minha salinha fechada, que eu vou atender 2.000 pessoas, né? Aquelas 2.000 pessoas que apareceram, eu vou conseguir encaixar e vou conseguir iniciar terapia com elas. E a ideia não é essa. Psicoterapia individual é muito importante, mas se a gente pensar em vias de fato, é possível uma unidade de saúde na atenção primária a gente conseguir a psicoterapia. A saúde pública ela tem estratégias, né, para atender psicoterapia individual. A gente tem o CAIS, por exemplo, e até mesmo eu, psicólogo na atenção primária, eu consigo fazer isso. Mas, quando a gente pensa na nossa política de atenção primária, a gente faz uso de vários outros recursos para promover a saúde mental, para promover essa atenção psicossocial. E é aí que a gente entra um pouquinho nesse tema que a gente está. Por mais que esteja lá escrito bem bonitinho, que é possível formar grupos, é possível formar grupos terapêuticos, é possível construir em conjunto com a comunidade formas de se promover a saúde, de se promover redes de cuidado e tudo mais, eu ainda não vi isso acontecer de forma clara, sabe? Claro que tem, né, a expectativa minha, enquanto profissional recém-formado, de querer ver aquilo acontecendo, mas já é muito perceptível o porquê não também. E aí é um pouquinho dentro disso que eu posso conversar com vocês. E a partir do que a gente for conversando, eu vou trazendo quais são as experiências que eu estou tendo de tentativa e erro, de ação e reflexão dentro dessa praxis, né? Uma coisa que se tem, assim, muito forte, que se tem falado recentemente na minha unidade, quanto à formação de grupos, é uma falta de adesão da comunidade, de participação da comunidade. Isso é o que se fala na unidade. Quando a gente chega na unidade, quando a gente chega na comunidade de fato, a gente sai um pouquinho da unidade e vai interagir com a comunidade, a gente vê que existe a demanda, existe o querer. Muitas vezes isso não está muito bem formulado, isso não está assim muito bem claro. Por quê? Porque muita gente não sabe quais são as possibilidades de construção com a unidade. A unidade, ela tem um potencial para gerar muitas coisas em promoção de saúde. Aí fica a minha dúvida, talvez alguém, talvez não, com certeza tem gente com muito mais experiência que pode falar a respeito, mas uma coisa que se coloca muito é em relação à pandemia, de não poder reformular mais certas coisas por conta da pandemia. Mas a gente já vê diversas aberturas para, por exemplo, atendimentos coletivos na unidade nunca deixou de ter. Então a gente se questiona muito se realmente uma questão de pandemia, é uma questão de logística, é uma questão de burocracia, ou se é a forma como os profissionais que estão dentro daquela unidade veem saúde, ou se veem enquanto profissional, ou veem que capacidades eles têm ou não para produzir algo de diferente do que já está prescrito. Essa é uma problemática inicial que eu trago muito dentro da minha experiência, mas eu gostaria de usar ela para poder fazer algum tipo de conexão com vocês, porque eu não os conheço, mas eu sei que tem outros profissionais de saúde aqui que talvez tenham essas mesmas inquietações que eu. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para ouvir um pouquinho de vocês e estabelecer essa conexão inicial. Como é que vocês se sentem com essa problemática que eu coloco inicialmente?
Alguém gostaria de falar comigo? Calma, gente, um de cada vez, pelo amor de Deus. Senão a reunião vai acabar caindo. Pode falar, Liduína. Boa noite a todos, né? Liduína Lima, aqui de Fortaleza. Assim, Vinícius, você falou a questão de que na unidade, né, está com dificuldade de adesão da comunidade nos grupos. É isso que eu entendi bem? A questão da Não. pandemia. Pronto, Só me essa repete. questão da pandemia. Principalmente de início, se tinha muito medo de se voltar grupos por conta da pandemia. Pronto. Assim, o ano passado, em setembro, né, nós iniciamos aqui em Fortaleza um curso muito bom a nível de Brasil, que foi formação em saúde mental, né, o ético, o poético, e muito bom, por sinal. Foram 8 encontros, né, muito bom mesmo, com vários profissionais da saúde mental, da educação popular em saúde, enfim, e está tendo o segundo agora, o segundo curso. É uma formação. Então, que é pelo Movimento de Saúde Mental, com o Instituto Parente e tudo. E foi muito bom. Aí, então, uma das nossas tarefas para poder concluir seria a formação de grupos. O que é que nós fizemos? Aí tinha a restrição grande, que foi, pelo menos aqui em Fortaleza, foi naquele auge grande que estava o índice de Covid muito alto mesmo. E já quando começou um pouquinho de abertura, e devido a várias coisas, nós resolvemos fazer o grupo, né? Era um grupo, tinha que ter todo o protocolo. Daí, né, a minha equipe, formada por 5 profissionais, por 5 alunos, afinal, então escolhemos 2 colaboradores, que eram profissionais formados em terapia comunitária, em reiki, shiatsu, e profissionais do PIX, né, prática integrativa, e uma psicóloga, que também era aluna. Então, nós fizemos um grupo, né, nós tínhamos que ter 4 atendimentos. Como é que nós fizemos no grande momento, né? Nós compramos, na verdade, eu ganhei de doação, aquelas roupas, né, de que se usa um protocolo, aquelas batas, tínhamos luva, tínhamos tudo que nós podíamos ter, né, para poder protegê-las e nos proteger. E nós fizemos, sim, né, esse grupo. E foi muito bom até hoje. E a comunidade foi, assim, de uma forma, como tinha um número reduzido, né, nós tratamos, conversamos em grupo, tratamos de convidar pessoas próximas do local, que foi aqui no Quintal Cultural da Chaveira Silveira, que é próximo da minha casa, que é da minha irmã, né, Quintal Cultural Raimundo Vieira, e nós fizemos esses encontros lá. E foi muito bom com todo esse protocolo. E nós fizemos até escalda-pés também, tudo dentro do protocolo, muito bom. Fizemos massagem nos pés, todo relaxamento, tudo com luva, e contato assim, foi muito bom. E os outros membros do curso, eles optaram em fazer grupos, como nós estamos fazendo aqui, né, via Zoom, tudo online, né, e foi um grupo muito bom até hoje. As mulheres querem que nós retornemos para que haja uma continuação, e foi muito bom mesmo. Eu acho que para o grupo, a comunidade ela é muito carente nesse momento de atenção, né? De atenção. E nós fizemos escuta, né? Nós acolhemos as mulheres, fizemos escuta, fizemos a questão de o que veio buscar, o que é que eu vou levar, né? O que é que eu deixo aqui. E foi muito gratificante. Elas tiveram, assim, elas ficaram muito gratas. Uma mulher nos agradecia tanto por aquele momento. Teve uma que ultrapassou barreiras, né? Que ela tinha uma barreira grande, 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 ela tinha um filho no presídio, e aquilo estava perturbando ela demais, a questão da pandemia, o medo que ela tinha.
E aquele momento foi de uma grandiosidade. No primeiro dia, ela chegou com aparência, assim, mesmo que se mostrava uma dor grande. No segundo dia, ela veio com uma aparência tão leve, uma beleza assim, além do que ela tinha trazido da outra vez. E aí ela falou, né? E assim, às vezes, né, nesse momento, a gente tem que usar os protocolos mesmo e encarar os grupos. Foi muito prazeroso mesmo, né? E foi muito grandioso, gratificante para todo mundo. Era só isso que eu queria falar, né? Pode comandar, viu, Vinícius? Você quer ir respondendo ou pode passar na fala? Porque agora você falou que ninguém queria falar, tem um monte de gente agora. Eu vou deixar o pessoal falar e eu estou anotando pontinhos do que vocês estão falando para eu poder comentar depois, porque eu estou achando muito interessante, principalmente essa fala inicial de Lidoína. Então, quem levantou a mão em seguida, fica à vontade. Foi Altair. Gente, se vocês também puderem se apresentando, né? Quem são vocês, quando vocês falam, o que vocês Sim, fazem. por favor, ajuda muito. Boa noite, todos e todas. Eu me chamo Altair, sou profissional de saúde, sou do interior do Paraná, cidade de Guarapuava, fica entre Foz do Iguaçu e Curitiba, bem no meio. É uma cidade de 200 mil habitantes, onde o agronegócio prevalece aqui na minha região, apesar da madeireira ser a principal atividade econômica aqui. Os problemas não diferem muito dos outros municípios do porte da minha cidade. Faço parte do Conselho Municipal de Saúde aqui e estou na coordenação da CIST, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador da Trabalhadora. E fazemos o contraponto das políticas de saúde dentro do Conselho. É um trabalho de formiguinha. Não é fácil fazer esse trabalho por conta da falta de empoderamento dos conselheiros e conselheiras. Muitas das vezes não tem assim a noção do seu papel perante o controle social, que de fato de direito, que é um conselho de saúde. O que é um conselho de saúde, né? O pessoal não tem essa noção da sua importância enquanto conselheiro de saúde. O quanto importante é o Conselho Municipal de Saúde no município desse país, né? Um conselho consultivo e deliberativo. A gente já, numa oportunidade, já acabou reprovando as contas do município aqui por conta do recurso sendo usado de uma forma distorcida. O recurso da atenção primária estava sendo utilizado na urgência e emergência para pagar plantão médico. Então, o Conselho reprovou as contas do município daquele ano. Então, o papel do controle social no Conselho Municipal de Saúde é esse, né? De fiscalizar o executivo através de suas ações. Daí a importância do Conselho Municipal de Saúde estar fazendo o seu papel na sociedade. É um papel muito importante, né? Voltando à questão aqui da proposta levantada, eu acho que a comunidade até participa, mas de uma forma um pouco limitada. Talvez o horário não seja muito condizente, né? Eu aqui faço uma briga homérica aqui para que a reunião de conselho seja à noite. As reuniões do conselho são de manhã, à tarde, e quem participa é somente os servidores públicos, quem tem interesse em participar, por conta das reuniões serem à tarde. Eu penso que se fosse descentralizado esse horário, à noite teria mais participação. Mas é um trabalho que já tem que fazer a discussão e quem sabe um dia a gente consiga mudar essa realidade. Então, essa participação da comunidade é pequena ainda, né? Então, e talvez muitas das vezes, como que está chegando essa proposta lá na comunidade? A atenção primária está levando essa proposta dessa participação, de que forma que está sendo levado?
qual é o canal de comunicação entre a atenção primária e a comunidade, o usuário que está na ponta? O usuário tem que ter esse entendimento que a sua participação é importante nesse processo todo. A unidade de saúde pertence a ele. Ele que tem que ser o ator principal. Ele é 50% do controle social, tem que ser de usuários, né? Então, muitas das vezes não sabe esse poder que ele tem, acaba não participando. Então, a forma que está chegando essa mensagem do atenção primária, acho que é importante, né? Será que está sendo feito bem divulgada? Mas, enfim, é um trabalho difícil, né? Pensar dói, né? Às vezes a gente fica naquela... Hoje as redes sociais são um trabalho importante, mas a gente viu ontem, né, que saiu do ar o Facebook, o Instagram o WhatsApp, quanta gente ficou limitado, né? E eu achei que foi bom, né? A gente conseguiu trabalhar, muitas das vezes acaba atrapalhando a gente, né? Essa questão do WhatsApp, né? Você está no meio... Hoje de manhã eu estava numa formação, no meio de uma reunião, e um monte de mensagem chegando. Eu acabei deixando silencioso para acabar não atendendo esse tipo de situação, né? Mas a gente não pode desistir, né? Enquanto ator social, enquanto controle social tem que participar, fazer valer seu direito de cidadão e cidadã, que a gente consegue mudar essa realidade que está posta aí. Então, muito obrigado pela participação, pela oportunidade. Eu agradeço, Altair. Eu vou precisar fazer uma fala agora, porque a Altair trouxe umas problematizações muito interessantes e que eu consigo até linkar com o que o Liduína falou. Primeiro, só porque eu imagino que as pessoas vão trazer suas experiências e, como eu supunha, a gente vai, enfim, entrar em vários temas. Então, para eu não perder essas falas que o pessoal trouxe até agora, Altair e Liduína, eu vou fazer uns links para trazer uma reflexão para a gente. Primeiro que Liduína construiu, eu imagino que tenha sido uma das primeiras na área onde ela estava, no território onde ela estava, ela construiu um grupo presencial durante a pandemia, com os protocolos de segurança, né? Isso é muito forte, isso é muito poderoso, porque geralmente a gente recebe as orientações de cima para baixo, de como produzir. E ela levou de volta, né, da base para cima, as formas como ela construiu, como ela produziu esse grupo seguindo os protocolos de segurança durante a pandemia. Da mesma forma foi com a gente construiu esse grupo, a gente construiu um grupo lá na unidade, tendo o apoio de vários profissionais, tendo o interesse da comunidade, para a gente realizar práticas integrativas, né? Então, tinha esse momento que a gente dialogava, que a gente compartilhava vivências, a comunidade falava, e depois a gente fazia essas práticas integrativas. E disso se emitiu até uma nota técnica se produziu a partir dessa experiência, né, uma nota técnica para ser emitida para o município sobre as normas de segurança, que práticas de segurança a gente podia ter para atividades coletivas na atenção primária. Então, são as experiências que ocorrem na base com a comunidade que vão dar o norte, muitas vezes. Né? Que é uma coisa que não se fala. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando do que Liduína falou para o que Altair falou foi, quando se fala do controle social e da participação da comunidade nas questões de saúde, nas produções de saúde, por que não há tanto interesse? Por que não é interessante para a comunidade? Por que ela não vê isso como interessante, se a gente consegue ver tão claramente que é interessante para eles, mas eles não? Né? Isso me lembra muito o processo de aprendizagem que Paulo Freire fala, né? Porque se aquilo não tem nenhuma relação com a minha vivência, aquele pensar realmente vai ser doloroso, aquele pensar não vai ser fluido, prazeroso, não vai fazer sentido para mim. Então, se aquela experiência de participação social não está fazendo sentido para mim, por que é que eu vou estar lá, né?
E aí me faz pensar por que que teve adesão ao grupo de Liduína. Às vezes eu penso que o grupo, quando ele reproduz uma assistência, e eu não estou dizendo que a assistência não é importante, a assistência é importante e necessária. Mas quando o grupo reproduz uma assistência, ele tem uma adesão muito mais rápida. Porque a comunidade, ela quer... Eu quero consumir saúde, eu quero consumir saúde agora. Eu estou doente há muito tempo. Me dê essa prática, me dê esse escaldapé, me dê esse relaxamento, me dê esse chá, me dê essa medicação, me dê esse exame. Eu preciso. Eu estou esperando isso há muito tempo. Então, consumir saúde dessa forma, na forma de assistência, é uma forma que elas conhecem, é uma forma que a comunidade conhece, é uma forma que a comunidade tem interesse. Pensar dói, refletir dói, porque você não está me dando de imediato aquilo que eu estou precisando, ou aquilo que eu acho que eu estou precisando, enfim. Ou aquilo que, de fato, eu preciso, mas é que eu não vejo as fontes do porquê eu preciso, e aí a gente entra em toda a reflexão. Porque não é sobre o... De certa forma, não é sobre a estratégia de saúde, não é sobre o serviço que está sendo oferecido. Os serviços estão lá. A produção de grupo está lá, a política pública está lá, o controle social está lá. Mas como eu me comunico, tanto eu enquanto pessoa profissional, quanto para com a comunidade? Qual é a minha visão de saúde? Qual é a minha visão de ser humano? Como eu me relaciono no mundo? Onde a educação popular pode entrar aqui, na minha relação profissional-comunidade, né? Que às vezes é tão vertical, raramente a gente consegue horizontalizar. É na forma como eu me comunico com essa comunidade que esse processo ocorre, que os processos que a gente quer ver ocorrendo, ocorrem, né? De participação, de empoderamento, de comunicação. E, finalmente, do meu lugar de profissional, de promoção de saúde, de saúde mental. Né? Era essa reflexão que eu estava fazendo. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu gostaria de deixar as próximas pessoas que estão na fila falarem. É Valdiné agora. Valdinéia, é a Tá próxima? podendo falar? É. Tô indo. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Gente, boa noite. Então, eu só queria falar da onde que eu trabalho, no PSF onde que eu trabalho, é que assim, colhimento não está existindo e já tem tempo, não é por causa da pandemia, não. Tá existindo já tem uns 2 anos antes da pandemia. E isso, assim, me entristece, assim, porque os agentes até que tenta fazer, sabe, acolhimento, mas às vezes eles querem o acolhimento daquele que está lá dentro, entendeu? Que vai da técnica, da enfermeira, e eles não estão fazendo isso. Aí eu estou ficando, assim, aborrecida com isso, sabe? É porque a gente está tentando abraçar o povo, porque às vezes eles só querem ali ouvir aquela pessoa que está com aquele jaleco branco. Eles querem só que as pessoas ouvem eles, sabe? Dê uma atenção e não tá acontecendo isso. Aí agora, mesmo com essa pandemia, a gente está aproveitando quando as pessoas vêm para consulta, laçando eles e vão lá para nossa sala e e fazendo um bate-papo com eles, sabe? De que eles estão precisando. A gente tenta querer ajudar dessa forma. A gente, é só isso. Eu sou muito vergonhosa. Obrigada, Valdiné. Pode falar sempre. Estela Maris, desculpa. Fale como é o nome correto. Estela Maris. Então, eu sou fisioterapeuta, né, trabalho aqui em Porto Alegre, no hospital psiquiátrico, nos processos de desinstitucionalização de moradores de longa permanência.
E tu estava falando assim, nossa, é muito claro, assim, eu vejo os movimentos, né, e acho que quando tu falas disso, dessa centralidade, né, ainda do saber médico e de querer uma resposta do médico, eu fico pensando como dentro da própria equipe isso é muito difícil, né, por exemplo, dentro de um hospital, eu sendo fisioterapeuta e tendo trabalhado muitos anos com a residência em saúde mental, trabalhado num território com os residenciais terapêuticos, então quando eu volto de novo para o hospital, agora nessa assessoria técnica, muitos colegas tensionam e perguntam, porque, bom, como é que eu dava aula num curso de AT, como é que eu estava trabalhando na residência terapêutica, acompanhando os residentes? A pergunta é a seguinte, que curso tu fizeste para trabalhar com isso? Porque eu sei que tu és fisioterapeuta, mas para trabalhar com isso, que curso? E aí eu digo, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho em saúde pública, né, em saúde coletiva. E aí até hoje colegas dizem, a colega está em desvio de função. Eu disse, uma fisioterapeuta não pode trabalhar com cuidado, não pode trabalhar com formação, como é isso? Né? Então, ainda é uma disputa de entendimento muito dura, é um campo muito duro. Né? Assim, borrar essas fronteiras aí do especialismo é algo que a gente faz com o corpo todo dia. E, de novo, e sempre mais uma vez. E a outra questão é que, quando tu falas ali da adesão, me bateu muito fundo, assim, porque, para mim, essa coisa da adesão, ela é muito bonita de pensar, porque quando eu desci do hospital, e é literalmente eu desci, porque eu desço um morro para a vila, para trabalhar na residência terapêutica, numa vila de ocupação, né, no meio do tráfico, o pouco que eu sei de saúde mental, eu aprendi em 13 anos de trabalho com essa comunidade. Né, eu aprendi muito lá. Lá foi minha grande formação em saúde mental. Eles me ensinaram o mínimo que eu sei hoje. Eu me dei conta que eu tive que aderir ao território. Né? Eu tive que me disponibilizar ao encontro. Eu fui andar pelas ruas que eu não conhecia, o meu saber acadêmico não dava conta disso. Então, eu tive que me desconstruir. E é um caminho árduo, ele não é fácil, a gente não aprendeu a fazer isso, né? Isso parece bonito, assim, dizer, vamos, somos todos. Não somos. Nós somos formatados na academia em caixinhas. A gente aprendeu a olhar reto e direto para um ponto, né? Fazer esse alargamento do olhar tem que ter uma entrega, uma disponibilidade muito grande, se deixar tocar, né? Foi todo um caminho de muito tempo. E conhecer cada canto da vila, andar pelo lixão, aprender como é que eu me comunicava com os códigos do lugar, aprender sobre quem é o olheiro do tráfico, quando eu poderia passar ou não, quando é toque de recolher, como é que faz. Isso não me ensinaram na universidade, né? Isso eu aprendi lá, porque falar de saúde naquele território é falar disso também, aprender esses códigos, né? E eu fui aprendendo isso, assim, foi uma coisa muito de uma desconstrução e construção, para e passo o tempo todo. Então, acho que a primeira adesão é da gente ao lugar, né, a possibilidade de se entregar e de aprender, e de colar nesse lugar, né. Enfim, aí eu estava lembrando que nós éramos um serviço do Estado, né, não era atendimento aberto, não era o UBS, e o povo da UBS tinha muita dificuldade com esse território, e diziam isso, eles não aderem. Só que como eles nos conheciam como um serviço ali, eles procuravam e perguntavam, o médico prescreveu tal coisa, fazer a insulina, ou fazer tal coisa de tal em tal horário. Mas as pessoas não tinham os recursos mínimos, elas não tinham condições, muitas vezes não tinha quem cuidasse, então vinham para nós para perguntar como que fazia. E a gente ia para as ruas, ia para as casas e conversava e fazia esse trabalho. Aí um dia teve um encontro muito bonito, que foi de um novo coordenador da UBS, que veio perguntar que seriam demandas, que ações que a UBS poderia fazer. E aí a gente disse, olha, primeiro vem andar aqui, vamos caminhar pelo lugar, né? Vamos andar, vem olhar como é que é. E aí a gente começou a trazer um pouco dessa experiência de, olha,
vocês prescrevem coisas e indicam coisas muito interessantes de cuidado, mas a comunidade não tem acesso a muitas coisas, né, dessas, nem entender como que faz. Às vezes a gente vai lá fazer junto, vai mostrar. Vocês vão ter que vir para esse território, vão ter que entrar aqui e ajudar a fazer, e a pensar junto, e a caminhar, né, a escutar as pessoas aí nas casas, ver qual é a condição de fazer isso. Né? Então, ali foi uma troca muito rica das equipes também, né? Mas é isso, é uma adesão também ao território, assim, né, dos trabalhadores. Enfim, assim, só trouxe coisas que a tua fala me suscitou, e eu não sou uma estudiosa e uma trabalhadora, assim, com mais profundidade da questão da educação popular, eu estou aqui para entender e aprender alguma coisa, né, assim, para enriquecer um pouco o meu trabalho e ampliar um pouco o olhar, mas só te trouxe, assim, coisas que me vieram, é isso. Eu acho muito engraçado que a maioria das pessoas que são educadoras popular, elas geralmente falam que não são, ou que não sabem do que se trata. Geralmente é assim. Quem era a próxima pessoa com a mão levantada? É Xirra. Então, toca a mim, né? Então, como me definiu? A maioria de vocês já me conhece, né? Falando professor, tá? Eu não trabalho na área da saúde pública, né? Digamos assim, dentro da formalidade institucional. Moro na periferia de Curitiba, mas sou originária do Acre, né? Pertenço a um povo que tem 5 mil anos, e uma das nossas grandes lutas é a busca pela saúde popular, mas respeitando os saberes ancestrais das pessoas, das famílias, das nossas benzedeiras, que são, aqui no Paraná tem muitas. E fazer essas trocas também, que minha mãe conhece bastante, benzedeira, entre elas conversando, nossa, é a maior viagem. Então, eu sou um aprendiz, me coloco aqui como um aprendiz, né? Aquela que procura um pouco, tá no meio da confusão, e ao mesmo tempo, né, como professora da educação infantil, não seria nem a minha área, né? Seria a educação infantil. Mas, de qualquer forma, me encontro no meio dessa periferia, como diz o nome dela é difícil, mas ela acabou de falar, perdão. Me encontro um pouco como ela, ou seja, estou um pouco desviada da minha função de professora, mas atuando na periferia, na saúde popular, onde? Dentro da fisioterapia, dentro da farmácia viva, transformamos o nosso próprio quintal numa verdadeira farmácia. Vocês vêm aqui em casa, vocês encontram a pomada da calêndula, a pomada, só não ainda do que é proibido, mas a gente já saberia até fazer, no caso, se autorizasse, a gente já podia até estar distribuindo para o bairro inteiro, né? Porque saber fazer a gente já sabe. Assim, aquela casa onde o bairro sabe que se vai ali, encontra um chá de alguma coisa e sai com a plantinha na mão para aprender a plantar, para aprender a fazer, para se autocuidar. Porque uma coisa que eu acho assim, que está faltando dentro das nossas, do nosso SUS da vida, das nossas postos de saúde, é levar em conta os saberes populares. Sabe? Aquela coisa lá da academia, que cada um está com o nariz mais alto que o outro, daqui a pouco, né? Descer um pouco do pedestal. É aquela coisa meio do Paulo Freire, né? Todo mundo sabe alguma coisa e ensina, né? Eu acho que a saúde pública ela tem que ver isso. Eu falo de saúde institucional, né? E eu acho que as mudanças vão começar do baixo mesmo. Como a nossa companheira antes falava, quem faz realmente as coisas acontecerem vem de baixo para cima, né? As mudanças vão acontecendo assim mesmo. E, por exemplo, aqui uma das coisas que a gente faz muito é incentivar a comunidade a ter suas próprias plantas medicinais, a ensinar, eu ensino mesmo, eu ensino a fazer pomada, eu ensino a fazer tintura, e o que eu ganho com isso, eu ganho, sei lá, é aquela formiguinha que tenta fazer com que as coisas
os saberes populares sejam, de alguma forma, reconhecidos e, sobretudo, praticados, sabe? Eu sei que pode ser a maior viagem da minha praia, né? Mas, por exemplo, quando me chamam lá no MST para dar uma oficina de como fazer tintura, de como fazer pomada, eu vou. Aí, onde foi que tu aprendeu? Ah, aprendi com a mulherada, aprendi vendo, aprendi fazendo, aprendi andando na rua, conversando com as pessoas, né? Paro para conversar com os carrinheiros, aprendo mais com eles do que lá na universidade, que eu faço pós-graduação em educação do campo, né? Gente, vocês não têm ideia o que é estar aqui nessa periferia, aprendendo com um doutor que nunca pisaram na universidade. Então, é mais ou menos isso, gente. A minha praia é estar junto, colando aqui na quebrada e fazendo com a mulherada. A próxima semana a gente vai lá para o MST, na Lapa, que não sei se vocês sabem de Lapa, mas é um lugar maravilhoso. Aqui é o assentamento do MST. Lá eles estão com todo plantio de agroecologia, tem lá a escola de agroecologia também, eles têm uma viagem, né? Estou indo para lá ensinar, aprender, eu digo que eu vou aprender mais um cadinho lá com eles. Mas vou ensinar a fazer pomada aqui, vamos ver. A doutora não doutora, fazer pomada. É isso, meninos, é a prática, né? Estamos aí. Obrigada, Kishia. Posso passar para outra? Vinícius. Lídia agora. Boa noite. Eu sou Lídia, sou enfermeira, moro em Rio das Ostras, interior do Rio, perto de Cabo Frio, Búzios, essa região aqui bonita, né? Eu sou mineira, mas estou aqui na cidade há 10 anos. Eu vim com a família, fiz concurso aqui para a universidade. Então, desde 2009, eu trabalho aqui na Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. É um campus da UF de Niterói, a sede é em Niterói. Bem, então eu sou docente aqui do Departamento de Enfermagem e sou da área da saúde pública, né? A minha grande paixão sempre foi. E a gente tem desenvolvido um trabalho com os profissionais da atenção primária aqui da Baixada Litorânea, que é a nossa região de saúde aqui, formada por 9 municípios. Então, eu sou integrante também da CIS, da Comissão de Integração Ensino-Serviço, né, representando a universidade, e isso, então, facilitou muito essa aproximação com o serviço. E, desde então, temos tido demandas, né, dos municípios para capacitação de profissionais, para formação de profissionais. Então, nós temos trabalhado com os 9 municípios daqui da região, da Baixada Litorânea, e os últimos cursos, o último está acontecendo agora, e fizemos um também no ano passado para agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias, que foi uma demanda do município para trabalhar com a Covid, né? Então, foi uma demanda porque os profissionais, os agentes comunitários, eles não tinham recebido, né, nenhuma qualificação para a Covid. Todo mundo, né, no início da pandemia, todo mundo muito desesperado, e o Estado aqui trabalhando, capacitando muitos profissionais da atenção terciária, né, e os profissionais da atenção primária aqui necessitando de capacitação. Então, houve essa demanda e nós, então, encaramos esse desafio de realizar esse curso de formação online, né, que até então era online, já estávamos em plena pandemia, e como fazer
né, os nossos cursos presenciais como nós fazíamos antes, né? Fizemos vários presenciais aqui na universidade. Mas então encaramos e realizamos esse curso para agente comunitário, e que foi muito bom, e estamos realizando um agora, está em curso, só para agentes comunitários e para um município, que foi uma demanda para capacitar 100% dos agentes comunitários de saúde e outros profissionais da atenção primária também, incluindo o enfermeiro, né, os técnicos de enfermagem, para discutir agora a reorganização, né, dos serviços nesse decorrer aí da pandemia, um momento onde as atividades presenciais estão retornando, nossos agentes comunitários estão voltando a realizar, né, as visitas domiciliares. Então, a gente tem discutido isso. O curso vai até dezembro. Bom, mas aí, o que eu queria trazer aqui, Vinícius, assim, que a sua problemática que você coloca aqui no início, né, eu acho que ela é real, né, a unidade tem a possibilidade de gerar ações de promoção da saúde, né? Foi uma frase que você colocou e eu anotei aqui, né? Temos sim. E por que isso não acontece, né? Será que é por conta só da pandemia? Né? E eu vejo assim que a pandemia ela dificultou bastante, sim, né? E aí tivemos que nos reinventar, né? Criar outros meios de contato com a população, o WhatsApp, outras, né? Estratégias aí para a gente se comunicar e organizar a atenção diante da pandemia. Bem, agora, então, o que acontece? Essa questão da promoção da saúde, a minha visão, assim, enquanto enfermeira, né, já atuo na atenção primária já há 30 anos, e então, o que eu percebo, assim, que falta muito é o planejamento, né, incluir a comunidade no planejamento das ações, né, que o que a gente percebe, né, e tem, assim, experiências lindas que eu tive a oportunidade de conhecer de Belo Horizonte, de grupos de mulheres, né, que por conta de depressão, muitas vezes causada pela violência doméstica e pela ociosidade também, mulheres que apresentavam essa depressão, então formou-se um grupo dessas mulheres que começou com a Maria Helena, né, uma moradora da comunidade que sabia fazer fuxico, que é um artesanato, né? E daí ela começou a ensinar as outras mulheres, né? E esse grupo foi crescendo, e eu tive notícias antes da pandemia que o grupo estava famoso, elas montaram uma loja, estavam exportando, quer dizer, foi um trabalho lindo que foi iniciado ali dentro de uma unidade de saúde, né? E outras experiências lindas que a gente conhece também, né? Mas, então, assim, eu acho que, realmente, assim, o trabalho dos profissionais, né, é muito voltado para a doença, né? E aí, assim, a gente que conversa muito com esses profissionais nesses cursos de formação, e são várias questões, sobrecarga de trabalho, não dá tempo, né? Então, tem que ficar ali mesmo, no atendimento ali dentro da UBS, né? Quase não sobra tempo para ir para fora, né? Fazer outras atividades, né? Mal fazer uma visita domiciliar. É a que a gente percebe, assim, conversando com os colegas, né? E eu vejo também algumas unidades de saúde que vão fazer o planejamento das suas atividades e que convidam, né,
Alguns representantes da comunidade, né, convidam pessoas da Associação dos Moradores para o planejamento. Então, esse trabalho ele é mais frutífero, né? A gente percebe que quando inclui a comunidade, né, o que a comunidade quer, a gente não tem muito esse hábito, né, de fazer isso. Nós vamos planejar as ações ali, colocamos, então, os horários que convêm mais a nós, né, sem ouvir a comunidade, né? Então, a gente tem aqui também casos de trabalhos, né, que foram reuniões de grupos que foram colocadas para a população, né, e que não tiveram participação nenhuma ou mínima, né, e fomos saber por quê. O horário não é condizente, então é uma questão só de ajustar o horário, né? Então, se tivesse conversado com a comunidade antes, né, para ouvi-la, porque a gente muitas vezes impõe as coisas, né? Então, eu vejo assim, que colocar, né, convidar a comunidade para essa discussão, né, o que vocês querem, o que é melhor, eu acho que contribui muito, né, para o planejamento e efetividade do nosso trabalho, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que pensar muito nessa questão, no planejamento, incluir, né, a comunidade nesse planejamento, né? Bem, por hora eu acho que é isso. Vamos deixar os colegas falarem mais um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Lídia. Vinícius, a gente tem Altair de novo. Aí a gente passa a palavra para você, então, já que ninguém mais... Tá certo. Pronto, Altair. Analisando as falas da professora, que me antecedeu aqui agora, a gente vê que geralmente a gente não está acostumado com essa de ir na base. Eu sei porque eu trabalho aqui no município, que é um município de porte médio, normalmente o Estado não está na base, não está lá na comunidade. O próprio Mano Brown fala assim que a única ação do Estado na comunidade é a polícia. Não sei, acho que essa é a realidade do município maior, né? Na grande centro. Então, minha formação acadêmica é serviço social, mas eu trabalho na vigilância em saúde e na vigilância sanitária aqui do meu município. Então, eu procuro estar na comunidade, né? Fazer com que o Estado chegue lá na comunidade. Então, não é só a polícia que tem que estar lá na comunidade, é a assistência social, a saúde, Secretaria de Agricultura, enfim, todas as políticas públicas têm que chegar à comunidade. Muitas das vezes não acontece isso, né? Então, é somente a segurança que essa comunidade tem, infelizmente, né? Com relação à fala da Estela, parabenizar ela pela atuação dela lá no seu território. Acho que é importante, né, essa participação, essa ida dela até a base. Na academia não forma profissional para trabalhar na atenção primária, no SUS. Infelizmente, a academia não tem esse viés da focar lá na prevenção. Eu vou mais além, né? No tripé da prevenção, promoção e proteção da saúde, né? Então, a academia não tem essa prática, né? Então, a gente tem que parafrasear Dom Pedro Casaldáliga, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, tem que colocar o dedo na ferida, né? Descer, chegar na comunidade, fazer o trabalho, dar esse empoderamento para a comunidade, né? Isso que falta, né? Respeitando o seu saber popular. Muitas das vezes a população tem sim o conhecimento, tem essa visão, né? Não a visão da academia, né? Mas tem seu empirismo, lá ela sabe. Sabe, se tem uma criança doente, muitas das vezes, ela
ou uma pessoa da sua família, ela sabe como conduzir isso, né? Como um chá da avó, da avó, da tia. Então tem esse saber popular, tem que ser respeitado também, né? Mas é um trabalho assim que é difícil de fazer, né? A população está um pouquinho esquecida, né? A gente vê agora um retrocesso muito grande que aconteceu na saúde nesses últimos 3, 4 anos, né? A PEC 241, né, que fez um monte de corte aí no investimento na saúde, essa nova política de atenção básica, que é o outro retrocesso muito premente, né, que acabou acontecendo nesse país, né? Então, a gente tem gente, enquanto ator social, enquanto cidadão, cidadã, tem que fazer o contraponto para tentar reverter essas políticas neoliberais, políticas impopulares, promovidas por esse governo aí, que acabou deixando um pouquinho o movimento social, o movimento da reforma sanitária, o movimento do SUS, com os ânimos meio para baixo. Mas usar o Paulo Freire, nosso mestre, né, esperançar sim, né? Não podemos perder o poder da indignação e continuar nosso trabalho de militante da saúde pública, e tentar minimizar esses retrocessos que aí estão, né? Então, não podemos perder o poder da indignação. Essa o que nos move, que nos movimenta aí, enquanto usuário do Sistema Único de Saúde, enquanto cidadão e cidadã. Obrigado. Eu acho que essa é a importância desse diálogo também, né? Porque todos nós partimos de experiências mais ou menos parecidas, e agora nós estamos nos colocando aqui em reflexão sobre essas experiências, né? O que está acontecendo e por que está acontecendo assim. Eu estou achando muito rico poder ouvir falas de lugares do país que eu nunca nem pensei nem em pisar. Estou conhecendo pessoas de lá, estou conhecendo experiências de lá. Isso é fantástico, porque a partir dessas experiências individuais que eu estou ouvindo de vocês em cada contexto, a gente pode levar essa discussão agora para um nível ainda real, ainda concreto, mas um pouco mais abrangente, que abarca todos nós. Porque eu vi a mesma problemática se repetindo na fala de cada um aqui. Desde a fala de Valdinéia, quando ela falou de que às vezes os usuários só querem ver aquela pessoa que está com o jaleco branco, até essa última fala de Altair, até a fala de Lídia sobre incluir a comunidade no planejamento, sabe? Da farmácia viva de Quixirá, da não adesão às ações de saúde da área de Estela Maris. Tudo isso tem uma problemática em comum. E está muito envolvido em, primeiramente, isso é como eu vejo, e aí me digam se fazem sentido para vocês também após. Partindo da minha formação enquanto psicólogo e da minha formação dentro da educação popular. Em sociedade, a gente sempre vai ter relações, obviamente, entre pessoas. Haverá eu e haverá tu, e haverá a gente se relacionando. E muitas vezes essa relação se dá, as forças se dão através da imposição de poder. São relações de poder. Então, em maior ou menor grau, nós estamos impondo a nossa vontade, o nosso poder sobre o outro. Em maior ou menor grau, existe a opressão. Existe alguém que oprime e alguém que é oprimido. Isso dá para botar em várias leituras. É o pobre com o rico, é o técnico com o profissional técnico com o profissional superior, é o chefe com o operário, é a mulher com medo de sofrer violência na rua quando passa por um homem. Qualquer tipo de relação, a gente vê uma relação de poder, e a atenção primária não está
fora disso. Eu, às vezes, até vejo a gente na atenção primária como o primo estranho da saúde, né? Tem a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária. Na atenção primária, parece que a gente está tentando fazer algo muito diferente, algo muito fora sabe, do esperado para a saúde pública. E por quê? Por que que é visto de uma forma tão, sabe, tão, isso é difícil demais, isso não vai dar certo, isso não vai ter adesão. É por causa dessas relações. A gente ainda reproduz muito fortemente, querendo ou não, a relação centrada no profissional, centrada no médico, centrado naquele sujeito que detém o poder. Que poder é esse? O conhecimento sobre a minha saúde. Esse sujeito sabe mais sobre a minha saúde do que eu. É o doutor, né? E se eu me pego com essa ideia também, eu profissional, eu também estou me prendendo nessa relação de opressão. Né? Não é só o oprimido que precisa se libertar, sou eu também. E aí são em falas como essa, né, que a gente começa a problematizar. É preciso integrar, é preciso incluir a comunidade no planejamento. Talvez também seja necessário o caminho contrário, como Estela Maris falou. É preciso que eu me inclua na comunidade. É preciso fazer esse movimento contrário. É preciso que eu me observe. Eu pare de só observar o outro e avaliar o outro e passar a observar quem eu estou sendo nesse processo de saúde. Parece muito viajoso, muito papo de psicólogo, mas quando a gente fala de educação popular, quando a gente fala dessa atenção primária dentro da educação popular, ela não é só para o outro. É para mim também. Eu tô fazendo parte disso. Eu sou um agente atuante nessa construção. E dá para ver claramente como vocês estão fazendo isso a partir das falas que eu ouvi. Vocês estão sendo agentes de construção dessa saúde que a gente acredita, né? Dessa promoção de saúde em sociedade que a gente acredita. E é quando a gente para refletir, é que a gente para perceber se eu estou, em maior ou menor grau, alinhado a quais concepções. Faz sentido? Porque se eu ainda acredito que eu detenho o conhecimento médico, eu não acredito que naquele grupo, Dona Maria, Dona Josefa, seu Carlos, eles têm capacidade, sabe, de serem agentes atuantes na saúde deles. Eles não têm capacidade de sair dessa, eles não têm capacidade de gerar saúde, de voltar a se desenvolver, de voltar a estudar, de querer trabalhar com aquilo que sempre trabalhou, de sair dessa e fazer fuxico, sabe? Se eu acredito que eu é que tenho as alternativas para dar para ele, então eu estou preso a essa relação. Eu sempre vou ter que estar lá, ou alguém, quando eu sair, vai ter que me substituir, para estar lá oferecendo isso a eles. A eles. Tão distantes de nós, né? Esse eles. Como se não fosse a gente também. Esse ele, né? Eu sempre fico muito intrigado com os ACS, porque eu acho eles de uma importância que às vezes passa despercebida nesse processo, porque eles são a materialização dessa ideia do vínculo, sabe, entre unidade, entre estratégia de saúde e comunidade, né?
Eles são esse elo. Eles estão um pé aqui e um pé lá, né? E eu acho engraçado, como é o nome dela? Que ela é a CS, ela falou, Valdinéia. Valdinéia falou que tinha vergonha de falar. Duvido muito. Duvido muito que ela, no lugar dela, entre os colegas dela, entre os amigos dela, ou na comunidade dela, ela não se sinta extremamente confortável em falar e dar a opinião dela. Por que que aqui comigo, com estranho, ela não se sente confortável? Ela se sente envergonhada. Ah, o psicólogo vai vir falar. Quem sou eu? Né? É nesses momentos que eu vejo que a gente pode fazer essas reflexões. E é nisso que eu vejo muito educador popular sem nem saber que é educador popular, né? Porque o caminho é esse. E as ações são essas. E o resultado, ele não está prescrito, né? Paulo Freire falava isso. O nosso objetivo com a educação popular é sempre tentar alcançar aquele horizonte. Mesmo sabendo que eu nunca vou chegar no horizonte, sempre vai ter um horizonte a ser alcançado. Mas eu me mantenho movimentando. E é por isso que incomoda, é por isso que o pessoal olha e diz, menino, isso não tem jeito, isso, a gente não vai não, esse grupo não vai chegar em canto nenhum, não, essa ideia não. De que a gente promove essa ação e aí ano que vem tem que promover de novo, é porque é um processo. E é porque o resultado não está pronto. E não tem aspirina para isso, não tem cirurgia para isso. Não tem, né? Porque o processo de saúde aqui é outro, a estratégia é outra. E não é como é que eles falam, né? Leve, né? Complexidade leve. É muito complexo, porque é o processo, né? E ele vai continuar, a gente vai sair e ele continua. E aí, às vezes, eu vejo a gente tentando reproduzir muito ou pecando em ser exigido do outro em reproduzir isso. E aí, por exigência do outro, a gente, não, eu tenho que oferecer o que eu estou pedindo, que é reproduzir esse modelo aqui. De você veio consumir saúde e está aqui, sua saúde, pode consumi-la até semana que vem para você consumir mais um pouco. Né? Isso me lembra muito outro sistema, né? Um sistema comercial, capitalista. Que não tem nada a ver com esse sistema de saúde, né? Então é bem isso, somos o primo estranho da família que está tentando falar outra língua, comunicar outra coisa. Como é que vocês estão com essas falas? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Para não ficar aqui viajando sozinho? Sem querer tomar a fala de ninguém, mas já tomando um pouquinho. Eu vou trazer só algumas experiências, porque Vinícius ele é do Vila Saúde, é um bairro, é uma unidade de saúde da família aqui de uma pessoa no bairro do Cristo, né? E eu já tive algumas experiências lá. E o Vinícius estava falando um pouco sobre autonomia também, né? Nas palavras dele tem um pouco sobre autonomia. E no Vila, por exemplo, a gente já fez um curso de auriculoterapia para os moradores do bairro. E a ideia desse curso não era simplesmente eles aplicarem isso para conseguir renda ou o que seja. Era a ideia de que eles fossem uma rede de apoio entre eles, né? Porque não é só uma auriculoterapia. Eles iam fazer uma auriculoterapia entre eles iam conversar, eles iam criar uma rede de apoio. Então, isso partia muito dessa ideia de construir essa autonomia junto com eles, né? Não é dar autonomia, é construir essa autonomia junto com eles. E outra experiência foi que nesse bairro aqui em João Pessoa, tinha uma terapeuta comunitária, agora eu esqueci se é terapeuta comunitária o nome correto, Eulina, eu não sei se o Vinícius conhece. Mas ela tinha um trabalho muito forte lá na comunidade, e aí ela chegou a falecer, e é como se esse trabalho todo tivesse falecido junto com ela. Sendo que aí você vê cada semente que ela plantou, porque hoje a gente tem agora uma participante, que a gente tem um grupo de relaxamento virtual devido ao contexto da pandemia, e uma das participantes, ela era desse grupo de Eulina, de terapia comunitária. E essa participante acabou criando um grupo
essa pessoa da comunidade acabou criando um grupo a partir do que ela aprendeu e do que ela vivenciou dentro desse grupo de terapia. Então, isso é eles construírem essa autonomia entre eles, né? E não deixar o cuidado voltado apenas para as mãos dos profissionais em si. Mas eles conseguem ter esse autocuidado e cuidado com os outros e a comunidade quando eles percebem esse poder que eles têm. Mas quem quiser falar era só para dar esse breve relato. Perfeito, né? Isso é aprendizado, isso é promoção de saúde, né? Tem, dentro dessa experiência também, eu acho até que eu sei quem é a pessoa que tu tá falando, porque é isso, né? Não ficou retido em Elina, ou seja, o conhecimento não era sobre o conhecimento profissional que Elina tinha, mas era sobre a forma como ela, aproveitando o contexto em que ela estava, aproveitando o espaço que ela estava, em promover um espaço em que a relação se desse entre as pessoas de uma forma diferente, em que se quebrasse relações de dependência e, na verdade, se construísse relações comunitárias, né? Relações de construção em conjunto, né? E aí eu não só aprendi porque alguém me ensinou, eu aprendi porque eu vivenciei. Essa usuária, essa integrante da comunidade, ela vivenciou, então ela já carrega com ela, é ela também agora, né? É por isso que eu digo que é um processo e que continua depois que a gente vai embora, porque depois que eu morrer eu não levei o conhecimento comigo, né? Porque não é sobre isso mais, não é sobre depositar os conhecimentos, né? É por isso que a educação popular faz tanto sentido na pedagogia e tanto sentido também na saúde, porque ainda é sobre essas relações. Aí, pegando esse gancho, aí eu vou afunilar um pouquinho para a experiência de grupo que eu estou tendo, e aí vocês também podem trazer, e, enfim, se quiserem trazer problemáticas para a gente discutir sobre como estão sendo esses grupos, a gente ainda vai ter um tempinho. Alguns profissionais da unidade resolveram criar o grupo de dor, né? Eu não sei se vocês já conhecem, se alguém já teve alguma experiência com grupos de dor, mas são pessoas que têm dores neuropáticas, dores musculares, que são dores que não têm um tratamento médico, clínico, enfim, óbvio. É aquele tratamento não da fonte, mas, enfim, do sintoma. E a gente trata aquilo com agulhamento, com ventosa, com aurículo, com massoterapia e por aí vai. Perfeito, se criou esse grupo. Perceba que é um grupo que oferece uma assistência, né? Oferece uma técnica. Se eu ofereço a técnica, então tem alguém que sabe essa técnica. Beleza. O grupo acontece, tem um encontro inicial, tem um diálogo, a gente conversa algum tema, as pessoas se colocam. Mesmo que não seja a intenção inicial do grupo, as construções vão acontecendo, as comunicações vão acontecendo. A rede vai se fortalecendo. E aí depois tem a distribuição da técnica, da assistência, que novamente é muito importante que tenha. Só que o que vai acontecendo ao longo do tempo? Os profissionais que oferecem a técnica, porque são os que detêm o conhecimento, eles estão ficando cansados. Porque toda semana eles estão lá. E o grupo está aumentando, está crescendo, porque as pessoas acham muito interessante, né? Que maravilha, uma auriculoterapia, um agulhamento. Eu também quero, se eu pudesse, estava tendo, né? Mas aí, que relações eu estou reproduzindo? Que relações eu estou tendo? Porque eu não estou ensinando mais ninguém essa técnica. Só eu estou sabendo, né? E quando acabar, quando eu for embora, né? Porque são residentes que estão construindo, então esse residente tem hora para ir embora. A comunidade vai conseguir reproduzir? Não, porque ela não aprendeu, né, a técnica. E aí começou a surgir inquietações de membros do grupo com como estava sendo conduzido o grupo. Só um exemplo, né, de que o grupo sempre tem esse momento de diálogo.
E aí, devido à saída de uma residente, que é a residente que levava à frente o grupo, ela está grávida, né? Está gestante, então ela teve que se retirar. O grupo, imediatamente, na outra semana, deu uma desandada. E aí veio o questionamento, veio a reclamação dos membros, né? Oh, foi assim, foi errado, foi meio destrambelhado, não teve aquele momento de conversa, parecia que não sabiam o que estavam fazendo. Então já rolou outro movimento dentro desse grupo que era só para oferecer técnica. A comunidade exigiu algo mais, sabe? Exigiu a comunicação, exigiu. E o meu momento de falar, e o meu momento de compartilhar, nem teve, né? Então, assim, as ferramentas que eu vou usar num grupo para chegar até a comunidade não são o primordial. É bom que tenha, é um atrativo muito importante e, enfim, também é saúde. Pelo amor de Deus, tem que ter. Mas a forma como eu me comunico com a comunidade, fazendo uso dessa ferramenta que eu estou levando, é que faz a diferença, né? E aí é por isso que eu falo da praxis, né? Porque a gente está lá agindo, a gente trabalha ontem, vai trabalhar amanhã, né? E no meio dessas duas ações tem a reflexão. Então, ação, reflexão, ação. Qual é a minha concepção de ser humano? Qual é a minha concepção de saúde? E o quanto eu estou alinhado a isso nas minhas práticas, né, diárias. É algo que eu tenho feito constantemente, que é aos tropeços também, é acertando e errando. E aí, como é que vocês estão? Eu estou adorando, pode continuar. Adorando, continue, pode falar mais. Eu gostaria de ouvir vocês agora também, se vocês têm alguma. Se isso fez pensar, né, em algum grupo que vocês estão realizando. Eu vi que tem muita gente falando no chat e conversando com vocês eu não consegui ouvir muitas das experiências, mas eu vi que tem de todo tipo, desde unidades que nem voltaram às atividades ainda, quanto a unidades que estão só com práticas online, em grupo, e outros que retomaram, né, as práticas presenciais. Como é que estão sendo essas práticas? Como é que estão sendo? Vocês têm enfrentado algum desafio, alguma dificuldade em adesão, em manter, em participação? Pode falar, Nilson. Nilce, seu microfone está desligado. Você tenta ligar? Pronto. Boa noite a todos, muita paz e alegria. Nós, com a pandemia, primeiro eu quero dizer que nós não somos funcionários da saúde pública. O nosso trabalho é um trabalho, vamos dizer, particular. Nós dirigimos a Casa de Cuidados, que é um polo de cuidados da Bratecom. E nós somos, o carro-chefe da nossa casa é a terapia comunitária integrativa. E dentro desse tempo, nós temos algumas experiências que o Vinícius e as companheiras e o companheiro falando nos fez relembrar. Uma das mais importantes que nós achamos é essa atitude do compartilhamento dos saberes e empoderamento. Nosso trabalho é bem direcionado a uma comunidade que é considerada a mais perigosa da região onde eu moro. Eu sou paraense e estamos há quase 30 anos sendo acolhidos por Valparaíso de Goiás. Nós dizemos que Valparaíso é fundo de quintal de Brasília, uma cidade limite, é considerada em torno, e esquecida de Goiás, porque devido ao afastamento, eles acham que não existe, vamos dizer, Goiás, e nós, Valparaíso. E nós temos uma característica aqui de Valparaíso, que nós somos atravessados pela BR-040.
Então, a cidade aqui é dividida em Valparaíso 1 e 2. Valparaíso 1 é onde vive a elite. E Valparaíso 2 é onde vive, vamos dizer, a margem. E no extremo de Valparaíso 2, nós temos uma grande favela. A companheira, a Estela, falando sobre o toque de recolher, isso nos lembrou muito. E também a outra fala que eu achei riquíssima com relação a chegar numa comunidade, primeiro paquerar, depois entrar para o casamento. Vai conhecendo devagar, a gente lembra muito a história do Pequeno Príncipe, da raposa. Então, nós fizemos esse tipo de trabalho lá na vila para conseguir estabelecer um projeto que se chamou Cultivando o Futuro. E fomos descobrindo as lideranças. Toda a comunidade é rica de líderes, que muitos deles precisam, vamos dizer, um sopro para acordarem. E, tendo contato com esses líderes, essas pessoas, nós promovemos lá na nossa casa uma espécie de mini-cursos em educação popular, onde passamos os saberes, os básicos da educação popular para esse grupo. O resultado foi magnífico. Uma das líderes, depois ela viajou para estar até agora em um município ainda mais bem atrasado. E o nosso contentamento maior foi quando ela nos falou que ela levou a experiência e montou um grupo de trabalho, assim como estava ocorrendo na Vila Guaíra. Então, reuniu as mulheres, e essas mulheres, elas levam para o grupo aquilo que elas sabem. E é uma coisa muito interessante que essa senhora que eu estou falando, ela era recicladora. E como a gente trabalha história de vida, história de lugar, que foi visto nesse mini curso, isso a empoderou de tal forma que lá ela também fez um grupo de ambientalistas, onde as mulheres, essas pessoas, continuam a realizar aquela tarefa, formando pequenas comunidades, associações, onde eles se interagem, se ajudam. Eu achei fantástico, porque aquilo que ela aprendeu, ela cresceu, ela deixou descer para o corpo, como se diz. E a gente ficou também muito contente, porque dentro desse grupo surgiram outros líderes, que, inclusive, um deles, o trabalho foi bem direcionado, o projeto Cultivando o Futuro foi bem direcionado para as crianças. Ele era um projeto para atender 50 crianças, e depois nós ficamos com dificuldade, porque estávamos com mais de 100 crianças, os adultos, os pais das crianças querendo participar também. Então, foi um projeto, foram 4 anos, né, de projeto, com histórias lindíssimas de empoderamento, de pérolas que as pessoas construíram para si próprias. Mas o que nós achamos muito bom, muito bonito, foi que, a partir daí, um dos líderes lá da comunidade continuou com os jovens, criando um grupo de capoeira, onde era trabalhado também a questão da autovvalorização. E isso enriquece muito a gente. E outra coisa que nós queremos falar, com todas essas dificuldades da pandemia, nós, de repente, nos sentimos extremamente necessitados de acolhimento. E começamos a perceber algumas pessoas que entravam em contato conosco. Primeiro, a gente quer informar que, antes da pandemia, nós estávamos, a Casa de Cuidados, ela é companheira, ela faz trabalho voluntário no CAPS. Nós trabalhamos mais de 4 anos no CAPS. E uma das experiências fantásticas com relação à comunidade é que o CAPS daqui do Valparaíso, ele estava com mais de 5.000 usuários, para um psiquiatra e 2 psicólogos. Foi quando nós estávamos trabalhando na gestão nesse período e oferecemos a terapia comunitária integrativa. E foi um sucesso muito grande, a ponto de ter grupo, ter roda com mais de
30 pessoas, 50, e levamos também a mesma experiência para uma outra cidade vizinha, ainda muito mais carente do que Valparaíso, e as PICs, elas tiveram assim uma aceitação fantástica. Nós, inclusive, lá no CAPS, se chama Novo Gama, é uma região bem pobre, e conseguimos implantar as PICs. Então, lá já estava tendo reiki, automassagem e a roda de terapia integrativa. E agora, nessa pandemia, nos primeiros meses, nós paramos devido à nossa idade, à fragilidade que o momento pedia, mas como a Casa de Cuidado é uma casa de acolhida, nós reunimos e o grupo decidimos que nós não poderíamos fechar totalmente, porque o índice de pessoas com pensamento e tentativas de suicídio era muito grande, e elas mandavam mensagens pedindo ajuda, pedindo socorro. Nós começamos, dentro de todos os protocolos orientados vamos dizer, pelas autoridades sanitaristas, passou a ser usado. E nós fizemos acolhimento, a gente ficou muito feliz que muitas pessoas que já tinham tentado várias vezes o suicídio, através da escuta e do atendimento com reiki, também usando todo aquele aparelhamento. Para mim foi difícil o reiki, porque eu gosto de usar as mãos sem luvas, mas a gente se adaptou, porque houve uma necessidade da gente se reinventar. Mas o que nós queremos dizer da beleza, que eu ouvi falarem aí da PCI, é que mês passado nós começamos, já fizemos 2 rodas. Então, essas rodas de terapia comunitária, elas se realizam a cada 15 dias, com todos os cuidados. Roda de terapia comunitária sem um abraço, sem um balanço do abraço amoroso, era um pouco difícil, mas conseguimos reinventar. E como não podemos ainda ter essa questão do abraço, do toque, a nossa primeira roda foi com uma roda temática. Nós levamos o tema o autocuidado. Trabalhamos em cima de um texto, A Fábula do Cuidado, do Leonardo Boff, e para eles expressarem os sentimentos que eles acham de cuidado, nós levamos argila para eles trabalharem essa questão. E foi magnífico. As falas do final, como sempre, o que foi que eu vim buscar, o que é que eu estou levando? E isso foi, assim, para nós, um motivo assim, de muita alegria. E eu vou compartilhar com vocês. Naquele momento, naquela fala, nas falas ouvidas, eu me senti uma verdadeira, vamos dizer, mineradora de pérolas, recolhendo pérolas daquelas falas. E, 15 dias após a última roda que nós tivemos, foi muito interessante, porque dentro dessa roda nós temos um participante de 92 anos, que é poeta. E o tema que veio na roda, foi escolhido, foi dizer sim ou não. A pessoa disse que não sabia dizer não. Então, o problema dela maior era esse. E ele, no outro dia, no outro sábado, ele trouxe um poema que ele fez a partir da temática da roda. Então, essa beleza da educação popular, que eu acho que aqui, pela fala, deve ter terapeutas, né, integrativos comunitários, é essa beleza, e a gente quer lembrar que a PCI ela é uma face da educação popular. Então, Vinícius, eu achei muito interessante você trazer essa temática e ouvir essas falas riquíssimas dos nossos companheiros e companheiras. Então, essa é a nossa experiência. E outra coisa, com relação à assistência, nós notamos que a fome ela passou a rondar, a assustar muito. Então, nós temos lá nessa comunidade da Vila Guaíra, nós temos pessoas que estão com total ausência de alimento. Aí já veio novamente a ideia de que quando nós não estamos podendo
conseguir o nosso peixe, porque estamos doentes, às vezes temos a vara, temos a vontade, mas o rio está seco. Então, chega a hora do compartilhamento do nosso peixe. E nós estamos com uma tarefa que é de conseguir alimentos. Eu acho uma das situações mais caóticas para nós, como educadores populares, é a gente ter que pedir. Quando a gente quer trabalhar, e é muito humilhante, eu acho extremamente humilhante. Então, nós estamos nesse trabalho para que haja, vamos dizer, essa troca de ajuda, a gente diz, um ajudando o outro. E a nossa tônica com eles é o seguinte: aquele que às vezes cai e está com o joelho machucado vai precisar se apoiar naquele que está bem. Porque eu não sei qual é a hora que eu posso cair também e machucar meu joelho. E com essa fala, nós vamos conseguindo levar essa assistência, não somente da escuta amorosa, desse acolhimento, como também repartir o pão. E era essa a nossa experiência, a experiência que nós estamos vivenciando nesse momento, e que tem sido para nós assim muito, muito rica. Eu não pensava que aos 67 anos eu teria que fazer uma verdadeira reviravolta na vida, devido à pandemia que vem nos empurrar para que a gente se reestruture novamente. Eu descobri que só o meu corpo que está velho, porque a alma continua sonhadora, esperançosa, amorosa. Eu nunca achei tão forte o verbo esperançar e necessário nós estarmos julgando hoje. Nunca foi tão forte como agora. Um beijo a todos e desculpe por eu ter me alongado muito na fala. Pode falar até amanhã, Nilce. Obrigada, foi muito bom te ouvir, Nilce. Agora, Liduína estava com a mão levantada. Vamos falar agora, Ingrid? Sobre a homenagem? Ou depois você ia dele? falar a homenagem depois? Não, eu fui contemplada pela fala da Nilce. Deixe. Viu? Os Então, relatos Vinícius, dela pode são falar. assim. Então, como nós combinamos, eu finalizo. Gente, eu queria só aproveitar então esse momento final só para agradecer a vocês por participarem, por compartilharem. Eu saio daqui muito mais rico de vivências e com as experiências de vocês, empolgado também de atuar e feliz de ver que ao redor desse país estão acontecendo ações tão importantes, tão necessárias de saúde e, não se enganem, de saúde mental. Porque dentro do tema que a gente tinha hoje, a gente tinha para falar sobre apoio social, sobre rede de solidariedade, sobre atenção psicossocial. E uma coisa que a gente aprende em psicologia é que nem todo grupo é psicoterapêutico, mas todo grupo pode colher frutos e benefícios terapêuticos, sabe? Então, todo grupo pode ser promotor de saúde mental por si. E nesse período que a gente tem vivido de pandemia, a gente viu o quanto é importante, né? Quanto não se tem falado sobre saúde mental. E olha como é importante que essas práticas existam, que essas práticas continuem. E como elas vão ser necessárias, já estão sendo, mas como elas vão ser necessárias quando a gente sair desse período, né? Que nós, enquanto sociedade, sentir o abalo, né? A falta que o abraço está fazendo nos grupos, né? Então, eu fico muito feliz em ouvir a fala de vocês e agradeço a participação. Nós que agradecemos, Vinícius, de ouvir. E aí, como vocês estão? Quero ouvir vocês, né? A gente não ouve muito isso, então acho que eu falo por mim, falo por todo mundo. Que apesar de ter sido encontro assim bem... Apesar não, por ter sido encontro bem dialógico, acho que saiu um pouco de tudo que a gente estava experienciando aqui no encontro. E foi, tipo, muito maravilhoso. Muito, muito obrigada mesmo, Vinícius.
E agora, só para a gente finalizar, gente, Liduína, ela vai fazer uma homenagem aos OCS e a gente fica por aqui hoje. Pode falar. Boa noite mais uma vez, né? Eu vou ler aqui uma poesia que eu até já postei no grupo, que eu fiz em 2017, quando nós estávamos em luta, né, pelos nossos direitos. Incrível que pareça, desde sábado, nossos colegas da nossa categoria estão em Brasília, novamente lutando pelos nossos direitos, não é verdade? Porque eu acho que se há uma categoria que mais recebe pressão, são os da saúde, da educação, que sempre alguém quer fisgar nossos direitos, né? Então, vamos lá. Sou agente de saúde, sou cidadã brasileira, sou cearense, sou do Nordeste, região linda que fascina, onde há muita beleza. Eu grito aos quatro ventos, somos forte por natureza. Sou agente de saúde com respeito e ardor. Pegamos chuvas, vento e do sol calor. Agora falo aos gestores, o que paga nosso trabalho é salário justo, e não apenas elogios e amor. Nesse dia tão belo, reconhecido por méritos e lutas, não queremos apenas festas e palavras bonitas. Nos dê o devido valor, aquele garantido por lei, que diz que nenhum brasileiro é inferior. Todos são merecedores de receberem salário justo, pois a nossa terra não pode existir cidadão, cidadã, chamado de superior. Somos todos iguais perante a lei, perante ao outro. Somos todos brasileiros, merecedores de tudo que é bom. Aqui é o nosso paraíso. Parabéns a todos os agentes comunitários de saúde do Brasil. Parabéns a todos os agentes de endemias do Brasil, a todos que lutam por saúde, a todos que lutam por direito, todos que lutam pela vida. É isso que nós somos, lutadores pela vida. Cada um com a sua riqueza, seu conhecimento. Não há ninguém superior. Somos todos no mesmo nível, né, do saber, seja científico, seja popular. A vida, sim, é uma sabedoria só, e que vivamos, que sejamos sábios e que somos resistência, né? E como eu sempre digo, não somos pouca coisa, não. Independente da sua região, nós somos todos iguais. Eu digo que eu sou cearense, tudo isso, cada um diga o nome do seu estado agora. Eu sou cearense, vocês? Eu sou latalense. Obrigada, Linduína. Foi Muito ótimo, bem. gente. Obrigada pela participação de todos hoje, gente. Foi maravilhoso. Boa noite a todos e boa semana. Boa noite, gratidão. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, Vinícius. Obrigada. Abraço.